galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. A gente está começando aqui mais um O Arremesso Cast. Tô aqui com meu amigo Lucas. Salve, Lucas. Salve, rapaziada. Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa. Lucas, então essa semana a gente vai definir aí, a gente vai dar os nossos pitacos em relação aos picks, o time, né, do Oeste e do Leste pro All-Star. All-Star Game. All-Star Game será que vai rolar? Então, tem essa polêmica, né, se vai rolar ou não. Tem um monte de jogadores pronunciando aí, uns caras pesados, tipo LeBron James, falando isso, né? Vai ter ou não. Mas não vamos entrar nesse mérito, não vamos queimar essa pauta, a gente discutir isso em outro cast. Só queria dar as boas-vindas a todo mundo que está começando a ouvir, que descobriu o cast por alguma forma, ou algum amigo nosso aí, um salve para todo mundo. E muito bom estar trocando essa ideia aqui com o meu brother. É isso, cara, é isso. Vamos tentar fazer da forma mais clara para aquele que está iniciando a curtir esse esporte tão maravilhoso da bola laranja. Faremos da forma que fique mais simples, mais agradável de se ouvir. É isso aí. Sim. E acho que um ponto também importante é que a gente não se baseia em achismo. Tem muito de torcida, né? Eu sou um torcedor fervoroso dos Lakers aí, o Lucas é torcedor do Boston Celtics, então já tem uma rivalidade por si só. Acho que a audiência ganha muito nessa rivalidade, numa futura final, quem sabe. Mas vai ter muita paixão envolvida, muito clubismo às vezes, né? Alguns picks, alguns argumentos, mas a gente vai sempre, acho que, tentar falar de uma maneira mais fácil possível, numa língua que todo mundo consegue entender, para trazer mais pessoas aficionadas aí pela bola laranja, como o Lucão falou. Bom, então vamos lá, vamos começar. Vamos começar pelo Oeste, então, né, Lucas? Só dando aquela exemplificada, como todos sabem, né, Henrique? All-Star Game ocorre todo ano para definir os melhores jogadores, teoricamente por posição. Eles são selecionados de acordo com o seu desempenho na temporada regular, né? E como todos os anos, depois de 2 ou 3 meses, esses jogadores são selecionados por uma votação, né? Os titulares, por exemplo, são indicados por votação popular, feita pelo próprio site da NBA. Então, a gente vai trazer os nossos nomes, né? Os caras que a gente acha que, estão jogando mais para aquelas determinadas posições, e vamos fazer aquela escalaçãozinha bacana. Lembrando que a gente vai falar sobre os melhores possíveis eleitos de cada conferência, e não significa o time que vai estar em quadra, porque o formato atual agora é que os atletas de maior votação no leste ou no oeste formam o seu time dos sonhos, pegando pessoas ali independente da conferência, né? E monta. Ano passado, por exemplo, foi time Giannis versus time LeBron. Sim. Acho que esse ano ficou como time LeBron e time KD, né? Time Kevin Durant. Foi isso, né? Não fechou ainda. A gente está gravando o podcast, acho que 2 dias antes do fechamento da votação. Mas a princípio tudo indica que é LeBron no Oeste liderando e o Kevin Durant liderando no Leste. E aí esses caras seriam os capitães. É claro que muda tudo se não acontecer a partida, né? Sim. Então por isso que a gente está muito mais nesse ponto de indicar os nossos picks e quem que teve uma ótima performance ao longo dessa semana. Eu vou começar aqui pelo point guard, posição número 1. Acho que é indiscutível a gente eu votar pelo Curry. O Stephen Curry, cara, como o Golden State Warriors está jogando, tá acima de 50% em relação a vitórias esse ano, né? Depois da lesão do Klay Thompson, eu acho que ficou muito claro que seria mais o ano de reconstrução dos caras. E é muito triste também, né? Porque estava todo mundo esperando uma possível rivalidade. A gente teve sábado passado um jogo entre Brooklyn e Golden State que era para ser
Draymond Green, Stephen Curry e Klay Thompson versus o Kevin Durant do outro lado, e acabou não acontecendo. E por incrível que pareça, o Curry tá levando esse time para os Nas costas. playoffs. Nas Basicamente, costas. só Nas costas. complementando o que você falou, cara, a lesão do Klay Thompson realmente mudou todo o planejamento do Golden State, né, cara? Era um time que sondava o Giannis, né? Porque você tinha ali um Big Three, né, entre aspas, porque o Draymond Green para mim não é estrela. Mas você tinha o Klay Thompson e o Curry, que era muito atrativo para trazer outra estrela, cara. Quem não queria chegar, jogar com os dois dos melhores armadores da liga, né? Porra, dois melhores arremessadores para mim, e, cara, isso era muito atrativo para o Estrela chegar e ganhar um anel, como foi o Kevin Durant. Agora, sem ele, os caras tiveram que se movimentar, trazer o Kyrie Irving Jr. E, cara, basicamente ficou tudo nas costas do Curry, que tá levando muito bem nessa temporada, cara. Tá muito bem. Ainda teve algumas trocas lá que não teve o sucesso, como o Wiggins lá, que veio do Minnesota. Os caras Putz, entregaram o D'Angelo Russell e, cara, não funciona. O cara é tijolo atrás de tijolo. É incrível. E o Curry, assim, eu acho que é ao concurso. Assim, não tem como. O meu voto nessa posição é dele. E tem um recorde aqui que ele quebrou na semana passada. Ele ultrapassou o Jordan, né? Então ele completou 741 pontos nos primeiros 25 jogos de uma temporada. nossa, E esse fantástico, né? ano nossa, inacreditável, né? E esse ano ele teve um jogo de 62 pontos. Não, e Então, outro recorde que você não disse é o que ele passou o Red Miller, né, cara? Agora ele só tá atrás do Ray Allen como o maior arremessador de bola de três. Então, eles com certeza vai ultrapassar o Ray Allen e vai abrir uma boa diferença para o segundo colocado, cara. Curry é outro nível. eu não sei não, teve um buzz aí dele como candidato a MVP e tal. Acho que por tudo que ele tá jogando sozinho mesmo. Você concorda comigo então? Você vai de Curry? Cara, já vamos falando então do meu. Eu também vou de Fala Curry. aí. Meu point guard é o Curry, é o meu armador, né? Que a gente chama de point guard, é o nome em inglês. É o Curry também. O meu armador número um, Curry. Boa. Fechado. Então me fala aí, qual que é o shooting guard aí, o seu número Vamos lá. 2? Você começou com a um, eu vou falar do número dois, o ala armador, né? Cara, vai te surpreender talvez um pouco, mas o que esse cara vem jogando, desde a última temporada, a gente já viu, nos playoffs caiu muito cedo, para mim eles iam mais longe, mas acabaram dando uma pipocadinha. E o que o Donovan Mitchell vem fazendo, cara, com a franquia do Jazz é impressionante, cara. Ele é um alarmador que defende bem, é um cara que chuta bem e tem um clutch time muito bom também. Quem assiste o jogo do Jazz sabe que, cara, ele é a alma daquele time. Então, a gente tem muitos caras bons para essa posição esse ano, mas eu vou de Donovan Mitchell, cara. Ó, e não é marmelada, hein? Mas eu não fiquei surpreso não, porque era meu voto. Real, real. Sério? Sério. Então, Eu até anotei aqui, né? Ele como diferencial. Mano, o plus-minus dele tá 9,7. Plus-minus, galera, é quando significa qual é a diferença de pontos. Se a diferença de pontos é negativa ou positiva quando o cara está na quadra. Então, então o time dele sempre ganha por 9 pontos,7 do adversário quando ele tá na quadra, em ele tá comparação quando jogando. ele não tá. E ele tá com uma eficiência de mais de 50% Não tem de. como. Não tem como, não tem Não como. Os tem caras como. são o recorde overall da liga. Eles estão em primeiro na liga, estão na frente do Lakers, ainda vai jogar. Eu acho que o Lakers tem uma tabela bem difícil com Denver, Brooklyn e depois Utah. Mas vale ressaltar que o Utah também tem 2 jogos seguidos contra o Clippers. Mas eu Isso. acredito nos caras. E o Donovan Mitchell, eu acho que ele, diferente do Murray, né? E aí quando você fala que eles saíram cedo, é porque naquela disputa de playoff lá era um tiroteio. Era Murray 50 pontos, Donovan Mitchell 60, aí depois na outra noite 58. Ano passado foi uma Nossa, um loucura. fantástico. Foi fantástico. Aquela série Exato. foi sensacional. O Jazz É, chegou a abrir 3-1 e tomou virada do Denver, sim. que repetiu com o Clippers isso. Então, a gente não pode
tirar os méritos do Jazz pelos playoffs. Realmente a gente fala que pipocou, mas, cara, no basquete tem disso, cara. E eu Acontece. acho que diferente do Murray, que a gente achava que ele era um duo, né, com o Jokic. E eu queria falar do Murray aqui porque ele é uma puta decepção para mim, assim. Eu achava que ele estaria nessa lista no começo da temporada, acabou que não está. E passou a imagem que, quando eu falo que eles não são duo, né, que não é aquele dynamic duo, né, aquela dupla dinâmica, porque o Jokic que puxava o Murray no final das contas, Sim. né? Nessa Sim, temporada a gente está vendo. completamente. E o Mitchell não. É o Mitchell que faz o Gobert assinar lá os milhões dele, que até o Shaquille O'Neal ficou putaço. O Shaquille O'Neal gosta de Mas falar. O Mitchell é o dono do time, ele que manda e desmanda no Jazz, e acho que não tem muita discussão. Se a gente concordou é que o cara é realmente bom. o cara tá mandando muito, muito, muito. Boa. E Vamos aí, lá. daqui para frente, acho que o front court aqui, os alas ficam. Fica Compreensivo, meio né? óbvio demais, né? É, Eu quero só falar um pouco do LeBron James, que eu costumava hatear, vou deixar claro aqui, hateava muito, detesto pessoas que trocam de time, enfim. Acho que a gente tem nos esportes americanos figuras que nunca trocavam de franquia. O Brady, um pouco antes de trocar, o Michael Jordan, o Wayne Gretzky. Então, esses caras sempre jogaram numa mesma franquia. Depois veio o Kobe, Tim Duncan, Nowitzki. Esses caras jogaram sempre pela mesma franquia. E o LeBron, em sei lá, 2010. 2010, tendo aquela entrevista ridícula lá, aquele rede nacional vai anunciar o próximo time que ele ia jogar e não seria o time que ele estava lá, inclusive gravando aquilo. Foi uma loucura, ele mudou o status quo da liga e acho que a gente tem pessoas como Kevin Durant saindo de OKC, indo para Golden State, depois saindo de Golden State, indo para Brooklyn, e o Harden, enfim. Acho que essa era moderna que gira em torno dos jogadores e não da franquia, se dá essa mudança do LeBron James e ao concurso, não tem mais o que eu falar do cara aqui. Acho que só queria deixar claro que eu o hateava, agora eu admiro. E para mim é exatamente o contrário, cara. Eu sempre fui grande fã do LeBron James, o King. Sempre fui fanzaço do cara e desde que ele pisou os pés em Los Angeles eu passei a odiá-lo. Então, Verdade, né? é muito triste, cara, porque era meu ídolo e ver ele no maior rival é uma coisa assim que dói o coração, cara. Eu não mal consigo assistir. Putz, foda. Mas, Tem um status legal aqui que eu até postei isso, o LeBron fez 800 jogos acima de 25 pontos ou mais. Cara, é 60, real. ele vai pro 18º ano na liga, se eu não me engano, né? Absurdo, é uma É, quantidade é surreal, né? 60% dos jogos ele marcou mais de 25 pontos. É um Cara, absurdo. e ele veio direto do high school, ele chegou já no seu primeiro ano, já mostrou que não era um boost, era um cara que vinha para ser um dos maiores do esporte, um dos maiores jogadores, pelo menos da sua geração. E, cara, é um cara que você não vê sinal de que ele tá piorando, né? Que a idade tá chegando. O cara tá na sua 18ª temporada, você disse, né? E, cara, continua porra, melhorando os seus fundamentos, é um baita defensor, é um cara que te garante aí próximo de 30 pontos por jogo, essa média da carreira dele, cara. Então, cara, não tem o que falar. Foi o melhor da sua geração e para mim, ao lado do Jordan, os maiores do esporte, cara. Então, não Ele é tem um, ele como. é um franchise change, né? É o que a gente aprendeu com o Brady agora, nesse final de semana de passado de Super Bowl aí, que para onde o cara for, ele não tá atrelado a um sistema, né? Ele tá Ele é o atrelado a sistema. isso. Ele é o sistema, porra. Então, fechou. Nossa terceira posição, a gente concorda, meio que unânime, que o LeBron James é o nosso ala para esse time. E agora, como você disse do LeBron, eu vou para a posição 4, né, o nosso ala pivô, que, cara, também não vejo muito como fugir desse cara. Eu não vejo a temporada dele boa, mas por não ter tanta concorrência na posição dele, principalmente no Oeste,
Meu voto vai para Anthony Davis, cara, por tudo que ele já representou. Eita! Então, não tive muito como fugir disso. Para mim, o Anthony Davis não vem fazendo uma excelente temporada igual foi ano passado, mas o que ele faz ainda ah, o deixa como titular do nosso time do All-Star, na minha opinião. Cara, e é muito louco isso, né? Eu gosto muito do Anthony Davis, eu acho que a gente já teve essa conversa de o ball handling, né? O manejo que ele tem com a bola, eu acho uma coisa maravilhosa para um cara de quase 2,10 m. E mas a nossa primeira discordância, olha só, Lucas. É, Eu não coloquei o Anthony Davis. Aí o ponto de dúvida aqui, eu queria saber como que você está vendo essa questão dele parar tantos jogos, né? Ou não jogar tantos jogos péssimo. quanto foi. Eu acho péssimo, cara. Principalmente porque, claro, eu imagino que o cara esteja se poupando, né? Igual a gente via o Kawhi fazer sempre. O Kawhi sempre jogava quando queria, quando ele se sentia confortável, então o cara acabava se poupando, né? A gente vê o Anthony Davis meio que pior essa temporada, muito por conta de que tá perdendo jogos, né, cara? A gente poderia ver mais minutos dele, mais minutagem. Ele é um cara que tem qualidade para e tem vigor físico para jogar os 48 minutos do jogo. Então, eu acho que com certeza dá uma bela quebrada nos seus números, principalmente. Eu acho que isso pode ser um fator em relação à votação. Eu não sei se você tem aí, mas eu não tenho de cor aqui como ele está nas votações. Ele é o quarto mais votado dos alas e pivôs, né? Que é a separação que a liga faz. Ele é o quarto mais votado da Conferência Oeste, com 2.329.371 votos. Então, isso que eu ia falar, assim, eu acho que mesmo ele estando em baixa, ele tem muito voto, né? A maior capital midiática é Nova York e Los Angeles. Infelizmente, Nova York não tem um time bom de basquete desde os anos Entende alguma 70, coisa? né? Desde os anos 70. Mas ele acaba recebendo esses votos. Cara, eu não votei no Davis e acho que a minha escolha, e olha que muito louco, né? Eu fiquei em dúvida entre o Paul George e o Kawhi Leonard. O Cara, Davis não estava nessa minha escolha de número 4. E aí por quê? Por, por conta, acho que o que eu não coloquei para pesar aqui na minha decisão a questão dos poucos jogos. E ele é bem sincero com o corpo dele, e até porque o Lakers jogou a final, então jogou até o sexto jogo da final, jogou. O Lakers e o Miami Heat foram os times de menor descanso, obviamente, né? Os caras pararam por último. sim. Mas ele até, sendo sincero nisso, na extensão de contrato dele, ele estendeu, assinou o maior tempo de duração na extensão, porque ele sabia que ficaria no acumulado ou estava propício a uma lesão que tirasse ele aí 6 meses, um ano. A gente sabe que uma torção de pé já são 6 meses, ou uma lesão igual a do Klay Thompson, que tira uma temporada inteira. Sim. Mas eu acho que. E por que eu fiquei entre o Kawhi e o Paul George? E não votei pelo Paul George. Eu achei que o Paul George nessa temporada ele voltou com mais garra e gana do que o Anthony Davis. Eu acho que o Anthony Davis tá lá abraçado com o troféu que ele ganhou e ele só vai jogar mesmo nos playoffs. Espero, meu lado clubista falando. Mas eu acho que o Paul George voltou com mais gana. O problema é que ele se contundiu. Sim. E também nos jogos maiores, nos jogos grandes, ele não jogou bem defensivamente. Ele jogou bem ofensivamente, matou várias bolas de três, tá com um número de uma porcentagem de pontos bem maior do que a média que ele tem, que era igual à temporada que ele estava concorrendo ao MVP lá em Sim. OKC. Mas eu não votei nele por conta disso, porque ele acha que o esforço defensivo dele é menor em relação ao do Kawhi. O Kawhi, ele tá com 14 pontos de plus-minus. Aí você vai falar, poxa, Henrique, mas
se o Paul George não joga, é óbvio que ele vai ter um plus-minus alto. O ponto aqui é que a média de plus-minus, ela é boa, excelente, a partir do zero. Mas ela é maravilhosa acima da dezena, entendeu? E ele tá com 14. É sensacional, é um número absurdo, né? É um número É. absurdo. Então quer dizer que o time responde quando ele tá. E o mais importante, Lucas, ele tá com 23 jogos. Ele tá 23. jogando. Ele tá É, jogando, entendeu? é verdade. Ele tá Faz jogando. sentido, faz muito sentido o seu ponto. O Kawhi tá realmente jogando muito, assim como o Paul George. Eu fiz minha lista mais me baseando nas posições clássicas, né? Então, eu coloquei o Anthony Davis porque eu penso num time com as posições 1, 2, 3, 4 e 5. Então, na minha visão, o Anthony Davis ainda é o melhor ala pivô dessa liga na Conferência Oeste. Ele está Não, jogando para isso. eu colocaria até na minha seleção que eu coloquei o Kawhi como small forward, né? Ah, E o sim. LeBron como power forward. Ah, Mas o Davis, e é ótimo que o Davis joga nessas três posições, mostrou isso nas finais. E até um pouco de shooting guard, né? Quando ele mata aquela bola de três contra o Denver. Mas, cara, o Kawhi tá tendo uma temporada, acho que impecável. E eu vou confessar para você que eu tô bem assustado com o Clippers. Aproveitando aqui para dizer que eu tô assustado. A gente agora tem três contenders, né? Três times competindo ao título no Oeste. O Lakers não tá com favoritismo que tá, ao meu ver, em relação aos outros do começo da temporada. Então tem Utah e agora o Clippers, que ninguém tá falando do Clippers, né? E os caras estão ganhando o jogo. sim. Teve uma baixa agora, mas acho que muito pelo cansaço do Kawhi também. E o Paul George vai voltar da lesão do pé. E, E sabe enfim, qual é o principal ponto do Clippers para essa temporada? Que não tem mais o favoritismo, né, cara? Aquela pressão do favorito. Ela migrou pro Lakers total, cara. Por mais que você não queira admitir, mas o Lakers é o time a ser batido, cara. É o time que foi campeão, é o time que melhor se reforçou. Tá tudo nas costas de vocês, Fião. Para a posição 5, você fala agora, o nosso putz, pivô. os cinco Não é tem o como fugir, Joker, né, né? cara? The Não tem, Joker, não tem como. não tem como fugir. O Gordão tá jogando demais, né, velho? Nossa, não tem como, não tem como. O menino que sofreu bullying na adolescência, para quem não sabe, procurem aí o meme do Jokic quando ele é pequeno, que ele é um garoto bem chubby, né? Chubby boy, É, um garoto bem gordão. gordinho. É, coloca E Jokic jovem. Você vai ver, Jokic cara. O jovem, moleque só vai aparecer esse cara. é muito bom. O cara era realmente não tinha porte nenhum, tá ligado? Você sabe, o LeBron já devia ter o abdômen trincado, o peitoral estufado com 8 anos de idade. E o Jokic, mano, é aquele moleque que come nuggets e toma milkshake todo dia. Refrigerante é a água do cara. Então, mas, cara, o que ele vem jogando, fala até, você puxou aí, pode falar um pouco. Não, é inacreditável, assim. O cara tá com 26 de média de pontos, 11 de média de rebotes e 8 de média de assistência. 8 de A assistência. carreira dele, ele tem média de 5 assistências, né, no ano. Ele tá com 8. E eu acho que o maior impacto que ele tem no time de Denver, eu acho que é aquilo que eu mencionei na comparação com o Donovan Mitchell, que a gente percebeu que, sabe, a Neymar e Ganso Sei, tinha essa. aquela Não, o química. Ganso é genial. Não, mas o Ganso é que merecia ir para a seleção e não sei o quê. E aí depois foi evoluindo e você foi falando, não, cara, é o Neymar mesmo. O Neymar fazia aquilo não é por causa do Ganso, fazia sozinho mesmo. Eu acho que é Sim. o Jokic aqui. Ele dá uma carga. Hoje vai ter, né? A gente tá gravando aqui no dia 14. Hoje à noite, Lakers e Denver. Segundo jogo da temporada entre os dois. E no primeiro jogo, meu, o impacto inteiro da defesa que ele tinha sobre a defesa, né? Que a defesa se armava para defender o cara. O Lakers, felizmente, de novo, clubismo, né? Ele aprendeu a jogar, ao meu ver, contra os caras. Então eles fazem aquela. Eles pressionam muito, no ataque, eles jogam muito em cima
do backcourt, então jogam em cima dos alas e acaba deixando o Jokic em situações que ele não pode cometer falta, enfim. Mas se o cara tem um triple-double no jogo, é difícil parar o time do Denver, né? E eu tô Exato. falando a comparação do Murray com o Mitchell é porque o Mitchell pode entregar 30 pontos e o Murray não tá. O Murray tá com 15, 20 por jogo, ele oscila bastante. Mas o Sim, Jokic, sim. cara, é inacreditável. E tem que ressaltar aqui que, para mim, a carreira dele mudou na bolha, onde ele fez um controle do corpo dele, da dieta, enfim, o cara voltou magérrimo. E agora, o que esse cara vai virar, né? Ele vai dominar a liga nesses Cara, pontos. cara, assina embaixo, né? Minha escolha também foi o Jokic, óbvio. E, cara, é exatamente o que você falou. Ele aprendeu a segurar o peso. Você vê que ele o shape tá melhor. E, cara, não tem como parar um pivô que dá tem média de 8 assistências, né, cara? A gente sabe que ele não é um dos melhores pivôs defensivamente, mas aquele o jogo dele não é para isso, né? A gente sabe que ele tem um time formado para que ele não precise defender tanto, então ele acaba tendo mais liberdade para isso. E é, para mim, sem dúvida nenhuma, o pivô mais inteligente da liga, um dos maiores, um dos pivôs mais inteligentes da história, né? Posso falar isso. E o cara é um cara novo ainda. Se for ver, eu acho que o Jokic está com 25, 26 anos, então a gente pode ver esse cara evoluindo ainda mais, o que é bem É, animador. ele tá com 25 anos. Segunda escolha de draft aí pelo Denver. Um ponto também que vale ressaltar que assim, o cara é um All-Star quando ele traz pessoas para o time. É, o Denver virou, depois da bolha, muito atrativo. E para todo mundo, para todos os possíveis All-Stars que estão aí. Então, você cogitar para onde o Bradley Beal vai, ele pode ir para Denver. O Grandes rumores. Westbrook, quando estava saindo, poderia ir para Denver. Onde o Harden poderia ir também, poderia ir para Denver. Então, é o fator Joker, né? Que ele consegue. Ele, cara, trouxe essa franquia das cinzas. Eu acho que o Denver, a última vez que o Denver foi relevante era com Nenê e com Carmelo Anthony. O O Iverson Chauncey fim de Billups. carreira jogando lá. Iverson e o Chauncey Billups fim de carreira jogando lá depois do Billups ganhar, os Pistons ganhar sobre o Lakers, inclusive, aquele título. Então eu espero ao menos uma final de conferência para o Denver nos próximos dois anos aí. Vamos ver como eles vão se comportar na Free Agents, mas muito por conta do Jokic. Sim, que estão fechando o Oeste aqui, Lucas. O meu ficou Curry, Mitchell, LeBron, Kawhi e Jokic, e o seu? Mesma coisa, só colocando o AD no lugar do Kawhi, né? Curry, Mitchell, Boa, LeBron, AD, Anthony Davis, né? E Jokic. boa, fechado. Vamos Esse lá, que time ficou é muito parecido. Eu acho que na leste a gente vai ter mais discordâncias, mas vamos lá. boa, vamos lá. Já vou começar com polêmica. Eu acho pouquíssimo provável que esse seja o seu número um, mas vamos lá. Eu vou de Bradley Beal, cara. Ih! Vou te falar por quê, cara. O que ele tá fazendo? Claro, o Bradley Beal a gente sabe que joga na 2, ele é um alarmador, mas a gente pode encaixar nesse time, né? Pô, tô até fugindo do que eu falei no primeiro time, mas foda-se. Cara, o Bradley Beal, ele tá fazendo se você puxar o plus minus dele aí, se você conseguir, cara, ele tá carregando, infelizmente não tá conseguindo, aquele time do Washington, cara. Ele tem, acho que a média de pontos dele tá superior a 30 pontos na temporada. E, cara, você vê que ele destoa daquele time. Ele realmente é o diferencial, porque para carregar o Westbrook, cara, é Quem muito merece, né? difícil, né? Putz, eu tenho um Nossa, hate no Westbrook, triste. mas enfim, para mim o Bradley Beal tá jogando demais, cara, e ele merece essa posição. Eu pensei bastante no Harden também, que para mim tá jogando uma bola fina no Brooklyn. Chegou faz pouco tempo e, cara, já mostra que está se adaptando muito fácil ao time. Pensei também em outras opções, mas
eu vou de Bill porque ele merece, cara. Já ficou como isso. Então, para mim é Bill. A 1 é Bill, para mim. Eu acho que o Bill, ele tá num... Ele, inclusive, é um dos que lidera a votação, né? Quantos votos ele Sim, tem aí? ele tem 2 Acho que ele milhões tá e em meio, pouco 2 mais que milhões, isso. tá? Ele é Mesma o líder dos porcentagem de amadores. votos quase do que o Anthony Davis, por exemplo. É, E eu acho que está sendo benéfico para ele em relação à visibilidade, essa questão, o fato dele estar lá e cá, né? Às vezes você vê uma notícia, ele disse que fica, ele quer ser trocado. Aí ele vai dar entrevista, ele fala, então, a gente não consegue marcar um carro estacionado. E aí todo mundo, nossa, o Bradley Beal falou isso porque ele tá carregando nas costas. Assim, o que e aí você pediu o plus minus aqui. Ele tá, de fato, ele tá com 32,8 de média de pontos, 5 rebotes e 4 assistências. 46% de aproveitamento, né? Então, é excelente. O meu ponto é porque eu até anotei aqui, né? Por que não o Bill? Por que eu não escolhi ele? Porque eu tenho uma tendência a. Acho que sempre quando eu fiz essa brincadeira aqui de escolher os All-Stars e tal, e se eu fosse jornalista, acho que seria o meu primeiro argumento. Assim, cara, eu não voto em time que esteja abaixo de 40% de aproveitamento. Não vou votar em ninguém que esteja abaixo de 40% de aproveitamento. Por que, Lucão? Seguinte, para mim, ninguém marca o Bill. Ninguém marca o Bill. Não é que o Wizards não marca ninguém, absolutamente, como ele falou, não marca nenhum carro estacionado. Mas é porque a temporada regular já é meio soft, né? A galera, você tem uma média de pontos inacreditável. Tem jogo que é 120 a 140, uns placares bailarinos, como diria o Mauro César. Mas o meu problema na escolha dele é que ele tá, por exemplo, com aproveitamento de 46%, mas ele tá com o aproveitamento dele é menor do que o Jaylen Brown e o aproveitamento dele é menor que o Zach LaVine. Aí você coloca, beleza, mas eu não colocaria o Brown. O Brown poderia ir lá na 2 ou até na 3. O meu ponto são as tentativas. O cara, ele é o único que chuta no time, ele e o Westbrook. O ponto e pelo aqui menos ele. acerta. Então, ele chuta, ele é o que mais erra, por exemplo. A gente não dá para usar essa comparação, porque o Kobe lidera a liga em erros, né, de arremesso, mas ele também é o segundo cestinha de todos os tempos. Kobe é o quarto. O Kobe é o quarto. O meu ponto é esse. Ninguém marca ele. Ninguém marca ele do jeito que ele seria marcado se ele tivesse no Brooklyn, por exemplo. Ou até mesmo se ele fosse um jogador de um time mediano. O time dele é ridículo. O Wizards, assim, é desastroso. É triste de ver, sabe? Eu queria muito ele no meu time. Eu acho que essa média dele é enganosa. Ele deveria ter uma média aí de uns 28, de uns 25, 26, que é astronômico. Já é algo Já. gigantesco, dependendo do seu time, é algo Exato. surreal. Se ele joga num time direito. Então, se ele fosse, Bradley Beal foi trocado para o Miami Heat. Ele teria, sei lá, ele colocaria o Hero no banco e teria uma média de 25, 26 pontos. Tá ótimo. E o meu ponto também é a defesa. Ele, pelo time não marcar, eu acho que assim, para você ser um All-Star num time ruim, num dos piores times da liga, você precisa ser o melhor em tudo nesse time. E ele é displicente na defesa. Ele só joga no ataque, assim. Né? Você acompanha ele e o Westbrook, né? Sempre foi assim. Mas você acompanha ele, então por isso que ele tem altos aproveitamentos. Acho que esse é o meu ponto fora da curva aí contra a sua escolha. Eu pensei e eu até anotei esses pontos porque eu acho que tá indo um pouco contra a manada. E eu acho também que ele está sendo favorecido por essa visibilidade em relação gente, salva ele, tira ele de lá. É tipo Devin Booker, né?
nossa, não aguento o Devin Booker lá, ele joga sozinho, enfim. O Devin Booker é um exemplo. Ele tinha a média de 30, quase 35 pontos, e quando o Chris Paul chegou, ele reduziu drasticamente. Ainda continua sendo clutch, fechando, mas é uma média enganosa. Eu coloquei nessa posição, mas é muito mais por uma indefinição na número 2. Eu coloquei o Harden. Coloquei o Harden na Então, posição número 1. É, eu achei o que ele fez com o Houston uma cachorrada, sabe? É, ele jogou os caras debaixo do ônibus, né? Um termo americano que se usa bastante, e utilizou isso para fazer a troca diferente do que o Bill está fazendo. Ele está assumindo a responsabilidade de estar jogando. Mas o Harden, para mim, ele é um fator decisivo no Brooklyn, principalmente pelas assistências, né? Então, ele é um cara que lidera o time em minutos, e aí você tem um Kevin Durant, que veio de por mais que esteja jogando num alto nível, ele veio de uma fratura bem complicada, e em algum momento ele vai ter que descansar, assim como o LeBron, tá jogando demais, na minha opinião. E ao mesmo tempo ele lidera o time, e num time que tem um Kyrie Irving, que você não conta com esse cara. Você não sabe quando ele vai parar de jogar, ou quando ele vai inventar qualquer outra coisa. Ele também lidera o time em triple-double, e é o líder de assistência. Então, ontem contra o Golden State, né? Eles ganharam, enfim, e o Kyrie foi entrevistado e ele citou, ele falou, não, o Harden chegou aqui e disse que eu vou jogar como point guard, e você, Kyrie, joga como 2. E o Kyrie tá marcando aí seus mais de 35 pontos quase de média, na verdade 28 pontos de média. O Harden ainda assim marca, está com 28,1, mas eu acho que ele é um fator pro time. Ele vestiu a camisa de jogo em equipe, sabe? cara, falar para Fala você aí. que minhas duas opções eram essas, até aqui das minhas anotações eram Harden e Bill. E eu fui no Bill simplesmente por isso, cara. Eu não achei que foi muito chato o jeito que o Harden saiu e pelo fato dele ter perdido muitos jogos no começo, então eu acabei não colocando ele, só justificando também novamente a minha escolha do Bill em cima do Harden. Mas, cara, ele dispensa comentários, né, cara? O Harden, cara, o cara que te garante pontuação, agora tá garantindo assistência pra caramba. É um cara que já saiu daquele estigma de que não defende, porque o Harden, ele melhorou Isso. muito sua defesa. Ele não é mais aquele cara que você sabe que vai sempre deixar alguém livre. Não, o Harden mudou isso, cara. E quem não vê isso é porque realmente não assiste ele. Eu sempre achei não, né? Acho que os dois últimos playoffs, principalmente depois daquela derrota que eles foram no jogo 7 decidir lá em Houston, e o Golden State ganhou dos caras sem o Kevin Durant, ficou muito feio para ele, né? E na bolha ele jogou muito bem defensivamente. Ele jogou muito bem. Tem até aquele lance da eliminação lá que ele taca a bola no outro cara e pula se esquivando e vibra pra caramba, né? Acho que na eliminação. Vamos ver como ele vai se comportar quando tiver uma defesa de verdade, porque Sim. temporada regular, pra mim, ninguém tá defendendo eles. Eu não vi nenhum jogo que ninguém tentou defender esses caras, o Brooklyn em si. Mas eu acho que o Harden, a gente discutia, né, Lucas? Tipo, como que os caras vão jogar, né? Será que os caras vão ser Vai colocar três favoritos? bolas. Vão ter que ter 3 bolas. Enfim, coloca o time clock em 64, não mais 24, para tipo, dos caras ficar driblando eternamente. Mas eu acho que como ele. Cara, ele tá jogando como armador puro. Então, acho que também tô com receio. Se a final da NBA for Brooklyn e Clippers, eu corto meus pulsos. Não, cara, vai ser Boston e Clippers. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu fiquei bem confuso porque eu fiquei entre. Eu falei pra você, né, aqui nos bastidores, antes da gente começar a gravar, que eu votei em um cara e acabei tirando. O meu time era de armadores, era Harden e Zach LaVine. E aí eu fiz umas comparações aqui e acabei votando pelo Jaylen Brown. Olha só. Olha só, então combinamos. Então Boa. chegamos a um Então, denominador comum.
O meu em segundo é o aqui de shooting guard é o Jaylen Brown. Ele tá tendo uma temporada inacreditável em relação a improve, né, em evolução. Cara, com certeza. Eu E aí, como engraçado, né, que ele e o Levine, eles foram ganharam o prêmio de All Rookies, né, com 2 anos de diferença. O Levine ganhou em 2015, ele ganhou em 2016, mas eles estão cabeça a cabeça aqui. sim, sim, os dois foram first team do Rook of the Year, né? Exato. Cara, o Brown, eu acompanho bastante ele por ser torcedor do Celtics, cara, mas pra mim ele, além de All-Star, ele é um dos maiores, um dos que mais evoluíram, cara. Ele entra naquele prêmio de jogador que mais evoluiu. O Brown, ele já era um jogador que te entregava ali próximo de 20 pontos, já era um cara que defendia bem de perímetro, era um cara que defendia até jogadores mais altos que ele. E, cara, o que ele vem fazendo essa temporada é de se elogiar. Quando o Tatum ficou fora, ele chamou a responsabilidade, mostrou que ele não é só o Robin do Tatum, que é o Batman, que é o franchise player realmente do time. Ele mostrou que ele pode carregar o time quando o Ele pode ser o Tatum não Superman, né? tiver. Pode ser Batman e É, Superman, né? sim, cara, é uma dupla que o Tatum acabou perdendo muitos jogos e o Brown chamou a responsabilidade, cara. Ele, então, para mim, por isso, ele também tá no meu All-Star. Ele vem Eu jogando fiquei, muito. eu fiquei em dúvida com o Zach LaVine e depois aí eu fui comparar o jogo, né? Head to head, né? O Zach LaVine marcou mais pontos no Boston e Chicago nesse jogo. Mas olha aqui, olha o impacto que o Jaylen Brown tem na defesa. Ele tá com ele teve ele teve dois turnovers só nesse jogo e o Zach LaVine teve 6. O Zach LaVine marcou 30 pontos, o Brown marcou 26, menos. Mas o Jalen teve 2 roubos de bola e o Zach LaVine teve 0 roubos de bola. Sim, E defensivamente ele é muito bom. então, e o plus-minus do Jaylen Brown tá em 2,5 e do Zach LaVine tá em menos, tá negativo 4,2. O que eu tô resumindo aqui, acho que é um exemplo que dá para atrelar ao Bill também, porque eu não votei. Porque o Zach LaVine, ele tá forçando muito. E, e pro shooting guard, o cara também precisa ter uma defesa, o cara precisa ser o líder do time, por exemplo, enfim, liderar, por exemplo, chamar os caras. E eu vejo o Jaylen Brown pedindo muitas trocas, né? Eu sei que Boston joga também muito por zona, mas ele é Sim. um cara muito decisivo e ele tem uma porcentagem de turnovers muito mais baixa em relação a Bradley Beal e ao Zach LaVine. Então ele é um cara muito que assim não dá para comparar só a evolução, como você disse, que ele é o cara que mais evoluiu só pelos pontos. Ele evoluiu, acho que em todos os fatores e Todos os acho que de mais aspectos. responsabilidade, né? Sim, sim. Hoje ele é um cara que chama a responsabilidade, coisa que você não via há um tempo atrás. Então, no Boston, principalmente também pela queda do Kemba, você viu que o Kemba também era. O Kemba era Você para ser sabe minha essa opinião estrela. sobre o Kemba, né? Não Eu vamos acho que ele é o entrar. peso morto. Mas enfim, tanto por isso, porque o Kemba também ficou muito tempo fora, o Brown teve que chamar a responsabilidade. Então, para mim, ele também evoluiu nesse aspecto de liderança e por isso entra na minha escalação também. Boa. Então, Harden e Jalen e tu tá com Bill e Bill Brown. e Brown. Então vamos para três, né? A gente já se alongou bastante. Vamos lá. Cara, nessa daqui, eu não sei se tem muito para onde fugir. Mas, cara, para mim, o que esse cara vem jogando depois de uma lesão tão grave, igual ele teve, 18 meses parados, Duran, cara, Duran, que é esse jogador? Para mim, o maior jogador ofensivo desde Jordan, cara. O cara tem muito recurso, velho. Eita porra! Cara, o cara tem muito recurso. Eu sou fã de carteirinha do Duran. Não me abalou quando ele foi pro Golden State fazer aquela panela. E, cara, fiquei realmente muito triste quando ele teve aquela lesão do Aquiles, sabendo, né, do histórico dos atletas que tem essa. Foi o que acabou com o Kobe, né, cara? Sejamos claros, foi o Foi que a acabou com adaga do Kobe, né? Foi a adaga na é, carreira do e, Kobe. cara, a Exato. gente tinha esse medo do Duran também não voltar bem, dele, porra.
não ser mais aquele jogador que a gente amava assistir, e ele está mostrando que ele conseguiu voltar em altíssimo nível. O Duran é aquele cara que tem todos os recursos possíveis ofensivos e defensivamente ele ainda se entrega bem pra caramba. Então, meu voto é no Kevin Durant. O meu voto também é no Duran. Não acho que ele é o maior jogador ofensivo aí depois do Jordan. Acho que é demais. Ele só tem 2 títulos com do lado do como o Stephanie Smith fala, né? Do maior backcourt, né? Do maior grupo de armadores na história da humanidade, que era Stephen Curry e Klay Thompson. Então, assim, fica um pouco difícil Não, de não, defender ele nessa categoria. só reiterando o que eu falei que ele é o jogador com mais recursos ofensivos desde o Jordan. Não que ele é o maior ofensivo desde então, mas prossiga. Mas boa, boa. Eu não anotei nada aqui do Duran. Eu acho que ele vai ganhar o Comeback Player of the Year, né? Por voltar de uma lesão tão grave. Eu acho que o atletismo dele vale muito nessa recuperação. Ele é um cara de um wingspan, né? De uma abertura de braços que, acho que pega aquela parte pintada da quadra inteira. O cara é um absurdo. Sim. É alto, Envergadura atlético, gigantesca. envergadura gigantesca, Magro. as mãos gigantes. Então Sim. a bola não escapa. Ele tem tipo uma altura foda, uma mão do Kawhi. Ele não tem o aporte físico do LeBron, mas ele compensa isso em agilidade, em Sim. habilidade. Chuta de 3. Incrível. Infiltra. Porra, o cara é completo, é completo. Saindo do drible, ele arremessa de 3, vai para dentro do garrafão. O rating dele de free throws, né, de arremesso livre, é inacreditável. O cara tem aquela jogadinha do ombro, né? Ele faz aquela jogadinha do ombro e não erra um. Então, cara, é isso. E até, só também complementando, tiveram papos de que o Brooklyn Nets poderia jogar no small ball e ele poderia jogar na 5, né, cara? Como pivô, um pivô ali, né? Cara, o cara é tão completo que ele pode jogar em todas, cara. Que isso. Então. Eu acho que dá para ele jogar assim contra, sei lá, contra o Washington Wizards, por exemplo. Aí, velho, que não tem arma, que não tem garrafão mesmo, não vai ninguém defender ele, enfim. Eu só acho que eu preciso reiterar aqui que, assim como o LeBron James, ele tá jogando demais. Eu me preocupo um pouco com isso, não tô jogando. Isso também me preocupa. Não tô jogando mau agouro por cima do cara, mas acho que é uma decisão do Steve Nash que a gente vai falar disso mais para frente. Eu acho que não vamos queimar essa pauta, mas eu acho que ele não tem moral para falar, ó, Duran, você vai jogar só 20 minutos, sabe? Então, eu só acho que ele tá jogando demais pro meu gosto, assim como o LeBron também. Assim como o Jokic, eu acho que o Jokic joga muito também em relação à duração, a tempo de quadra, e poderia ser reduzido. Seria uma lástima perder um desses caras para final de conferência ou para final de NBA. Sim, vai tirar o pé agora, com certeza. Exato. Mas boa, voto junto com E olha que, você. Cara, eu tive... O Durant, ele é disparado, né, cara? Ele é muito bom, mas deixar o Tatum de lado foi difícil. Mas vamos lá, foi Durant. Fui de Durant também. Então, e aí, acho que dá pra gente entrar nessa discussão. Eu não gosto do Giannis, assim, eu não gosto do Giannis, ponto. Vamos lá. Eu não gosto do Giannis, ponto. Eu não gosto do Giannis, ponto. Mas essa temporada eu entendo que ele tá com o foco correto, né? Eu acho que ele tá fazendo exatamente o que eu acabei de pedir pro LeBron e pro Durant fazer, que é jogar menos. Eu acho que o foco dele tá correto. Ele não quer ganhar MVP, ele não quer liderar a liga em qualquer outro segmento, algo do tipo. Ele tá focado nos playoffs, mas para o All-Star Game, se o Tatum acho que não tivesse aquela pausa por conta do Covid, dava para roubar a vaga. Eu colocaria o Jaylen Brown e o Tatum com Durant e Embiid, que já falando dos 5, porque eu acho que o Giannis, cara, não me encanta o jogo dele.
Simplesmente assim. Eu acho que ele é um cara de. Ele é um touro. Acho que uma comparação aqui até com o Nadal, sabe? Tem gente que não gosta do Rafael Nadal do jeito que ele joga porque ele joga feio e tal. E eu acho que o Yannis Muita está posição nessa. física, né? Exato, exato. E a imposição física dele acaba quando ele pega um time bem treinado. Tanto é que E aí isso é muito louco, né? Por que que ele teve aquela entrevista do Yannis, tá? Por que que você não marcou o Jimmy Butler nos minutos finais? Lá na final de conferência, não, na semifinal de conferência da bolha. Ele falou, porque o técnico não mandou eu fazer isso. Então, cara, ele teve adesão de parceiros lá. O meu voto é dele, tá? Eu tô, Você tô botou dando no essa volta Yannis. aqui, Ah, tá. no Yannis, mas É eu porque acho você que é odeia só tanto ele que você porque. precisa explicar de todas as formas possíveis por que você votou nele. Porque se o Tatum não tivesse a pausa por conta do Covid, ficado fora esse tempo, eu colocaria Harden, Jaylen Brown, Duran e Tatum. Não colocaria o Giannis. Para mim, eu acho que ele é totalmente. Ele não é dispensável nunca. Tipo, o cara é MVP ainda. E dói ver o Yannis errando arremesso livre, cara. É, É muito difícil você gostar de um cara a esse ponto, cara. Putz, eu fico triste quando eu vejo ele errando arremesso livre. E Ô, não é algo Lucas, incomum, cara. é, Acontece direto, velho. mano, e Então, sabe o que é muito louco? Todo mundo reclamou do Damon Green há 2 jogos atrás, quando fizeram o esquema da jogada para ir pro Curry, fizeram a marcação boa e a bola acabou caindo no Green e ele arremessou do logo uma bola de 3 para tentar virar o jogo. E faltando por que dois que os caras não segundos, né? falam isso quando o Yannis tenta fazer essa jogada? Meu, não Pois faz é. sentido. Que você tem o Curry do lado, né? Eu acho que o pessoal tenta justificar isso porque o Green tinha o Curry do lado dele. E o Yannis, por mais que tenha um arremesso péssimo, né? Ele não tem um cara tão sobressaído assim no time Mas dele o que. Middleton arremessa melhor que ele. Com Aí certeza. então passa a bola pro cara que arremessa melhor. Pois é. Desculpa, se a jogada não é uma jogada de garrafão, se você não vai rodar a bola ali ou não tem tempo suficiente para você rodar a bola até chegar no cara, que aí eu acho que ele é imparável, meu, não passa a bola para ele. Mas mesmo assim, ele é o meu a terceira, posição número 4 aqui. Toda essa justificativa, meteu o pau no cara para no final falar, eu voto nele. Cara, meu 4, meu ala pivô, ele é um pouco surpreendente, mas o que esse cara vem jogando, e num time que está no top 4 na Conferência Leste, meu voto é do Domantas Sabonis, cara. Domantas Sabonis, Sério? sério, cara. O Sabonis está jogando muita bola. O Sabonis, ele é um cara alto, mas é um cara inteligente pra caramba, cara. Se você for ver os números do Sabonis, eu tava até vendo isso. O cara é um cara que tá nessa temporada com uma média de quase 21 pontos, 11 rebotes e 5 assistências, cara. E não é só isso, ele é o dono daquele time do Pacers, ou tende a ser. Então, eu acho que o Sabonis vem jogando muita bola. Ele pode jogar na 5 também, ele é um cara que joga na 4, mas pode jogar também de pivô aqui no time dele, né? No Pacers, você tem outros jogadores que podem ocupar essa vaga. Mas, cara, para mim o Sabonis vem jogando muita bola e é dele o meu voto para ala pivô do meu time. Eu tô vendo aqui que ele marcou 4 triple-doubles a temporada inteira, né? A temporada passada ele já tá com 2 triple-doubles. Sim, Nossa, sim. fui pego agora, hein? Não vejo muitos jogos do Pacers. Acho que depois do Ninguém vê, Oladipo. cara, nem os torcedores. Acho que nem a galera de Indiana vê, né? Então, isso mesmo que você ia complementando falando do Ladipo, também com a saída do Ladipo, que já vinha se machucando bastante no Pacers, ele assumiu meio que essa bronca com o TJ Warren, com outros jogadores do elenco do Pacers, mas ele claramente passa a ser o franchise player daquela franquia, cara. Então, eu acho que ele é um jogador que vem evoluindo bastante, ainda é jovem, né? O Sabonis eu acho que está com 24 anos, ele tem 24 anos essa temporada, né? E, cara, ele é um jogador que eu vejo com muito potencial e que vai fazendo uma temporada brilhante. Ele tá aqui com 14. O time tá com minus, né, de 14 quando ele tá fora da quadra. Nossa, tomar Caralho. 14 pontos quando o cara tá fora da quadra é sacanagem, hein?
É, coisa pra caramba. Parecendo o LeBron James, pelo amor de Deus. Boa, Pois agora é. eu acho que com essa sua escolha ficou confuso quem vai. Pra mim, ficou confuso quem vai na posição número 5, quem vai na posição de pivô aí do seu time. Vamos ver se a gente vai ser surpreendido. Fala aí. Não, cara, não tem muito como mudar os cinco, né, cara? Eu sei que o Sabonis é um cara grande, mas ele consegue, ele é muito móvel, então ele não vai interferir no jogo do Embidão, né, cara? O Joel Embiid não tem como falar que o Nossa, cara então pra não. você o Yannis não tá no All-Star? No time? Não, eu tirei o Yannis nesse All-Star. Caramba, eu arreguei, então eu fiquei com medo de tirar, achando que. Cara, para mim o Yannis realmente abriu mão da temporada regular, por isso eu não coloquei ele no time. É, podem falar que o Davis também meio que abriu mão, não tá jogando isso, e eu coloquei ele no meu primeiro time. Realmente. Mas o Yannis, eu vejo que, porra, o Yannis é o MVP atual, cara. O que ele fez na temporada regular da temporada passada é 3 vezes mais do que ele vem fazendo agora. Então, para mim, ele não merece estar no time titular por mais que ele seja um dos melhores jogadores da liga, ele não está correspondendo ao que ele sempre entregou. Então, por esse motivo, eu tirei ele. E o meu 5, como eu disse, é o Embiid. O Embiid vem jogando um absurdo. Para mim, tá na briga forte pelo MVP. Tá realmente fazendo o que o Shaq cobrou ele algum tempo atrás, numa entrevista para a TNT, na americana. O Shaq falou que o Embiid precisava se entregar mais, precisava pontuar mais. E, cara, eu não sei como tá a média dele aí, você consegue puxar rápido, mas o Embiid é um cara que tá com uma dominância absurda, cara. A gente não vê um pivô com a dominância absurda dessa há tempos. É aquele cara Tá que no com, garrafão ninguém para. tá com Né? 29,6 de média de pontos. Na carreira ele tinha 24. E de rebotes ele tá com média 10,8, né? Ou seja, Duplo de duplo, média. duplo de média. Então, não Ah, tem como fugir do Embiid. Tá jogando muito, para mim, como eu já disse, forte na corrida pelo MVP, embora a posição dele seja difícil alguém ganhar esse troféu, mas, cara, é Embiid na cabeça. o meu 5 também é o Embiid. Eu acho que depois da saída do Brett Brown lá, que, cara, o que aconteceu na bolha era tão vergonhoso quanto o Bradley Beal tá fazendo agora. Porque quando perde, né? E aí o Bradley Beal fica lá com a toalha na cara e com aquela cara de menino abandonado, enfim. Ele sofre bastante, aí a mídia fica, tirem esse cara de lá e tal. O Embiid Sim, nunca mostrou, acho que a franquia sempre vendeu isso de acreditar no processo, e esse processo era o draft, né? first and Ah, post. exato. E agora tá dando certo com o Doc Rivers. Então, vale ressaltar que o Quem Embiid diria? quem diria, né? O Embiid é um monstro defensivamente. É, ele tem, eu tô até aqui aberto aqui, ó. Cara, Ele tem uma média de bloqueios, ele tá com quase 2 bloqueios por jogo. E também igual, tá com 1,4 roubos de bola. É difícil o número 5 roubar a bola, sim, né? justamente. E, cara, sabe algo que foi bem positivo para essa temporada dele? O Embiid sempre jogou muito, né, cara? E ele é um cara que sofreu algum tempo com lesões, né? Talvez tanto por esforço. E quando o 76ers traz o Dwight Howard para ser banco do Embiid, você consegue não forçar ele tanto a jogar, né? Você consegue dar mais minutagem para o reserva deles, preservar ele para partes mais importantes do jogo. Eu acho que isso foi muito positivo. Me surpreendi do Lakers ter perdido o Dwight Howard, que para mim era uma baita peça do time. E isso ajudou bastante o Embiid nessa temporada, que vem sendo brilhante. Eu acho que o Lakers. Cara, Rondo e o Howard foi assim. Foram chutes, né? E, enfim, foram contratos curtos que decidiram sair, mas acho que esse é o ponto. E eu tô vendo o Embiid mais atlético também. Eu vejo ele tem aquele estilão, né, de ser pesado e É, tal, passadas lentas, mas ele tá mais atlético e ele disparado, assim. Ele é um cara que é igual o Jokic, assim, ele é um cara que movimenta toda a defesa do time. Ele faz
Ele faz aquela... Eu esqueci o nome da jogada, mas a parede ali, um pick and Ah, roll. pick and roll. Muito melhor do que o do Jokic, por exemplo. O do Jokic é... Não, é bem mais fraco, sim. Exato. E eu só acho que Philadelphia só com ele não dá. Só com ele não dá. Se o Harden fosse... Tem o Ben Simmons, né, cara? Eu acho que... Mas Ben Simmons, Luca, não tem como o cara não chutar de 3. O LeBron tá aprendendo a chutar de 3 agora. Não tem como, a gente tá nos anos 2021. Não, verdade. Não tem como jogar na NBA sem chutar de 3. O Embiid chuta de 3 mais do que Com certeza, o Simmons. O Simmons nem tenta, né? Mas, enfim, realmente o Embiid não tem como fugir do Embiid. Ele, para mim, tem uma dominância absurda. Não lembro de um pivô tão dominante assim, pelo menos desde o Dwight Howard, no começo da década ali de 10, né? Quando ele estava no Orlando. Sim. Então, é um cara que tem tudo para, se continuar dessa forma, correr atrás do MVP, cara. Como eu falei, o Embiid está com médias muito boas. Ou mudar de time, né? Fatalmente pode acontecer. Vai para Los Angeles, vai para o mercado maior. Mas enfim, o Embiid é aquele cara que se você não gosta, você odeia, porque ele é chato, cara. Aquele trash talk dele, ele é muito fanfarrão. E ele tem as dancinhas também, ele cai. Ele fica balançando os braços quando ele faz cesta, vai tomar no cu. Eu sei que da última vez que ele jogou contra o Celtics, o Marcus Morris ainda estava no... Da última não, mas há um tempo atrás, quando ele jogou contra o Celtics e... o Celtics ultimamente tem surrado os 76ers nos playoffs, foi assim nos últimos 2 anos. Sim. E o Marcus Morris só apontava para ele assim, 3-0, quase 4, varrida. Então, ele é chato, mas ele é um grande jogador, cara. Sim, e é isso, tem que dar a bola na mão do cara. Se o cara é bom, tem que dar a bola na mão dele. Vamos ver aí se Philadelphia chega nas cabeças. Seria eu acho que uma semifinal de conferência entre Brooklyn e Boston e Heat com Butler e Adebayo versus 76ers seria assim, inacreditável. Seria sensacional, mas eu não boto muita fé não boto tanta fé assim no Celtics, não. Mas, a gente vai comentar disso em outra hora. Boa, beleza. Mas sem fugir muito do assunto aqui, tá difícil para nós. Fechado. Bom, acho que é isso. Então, meu ficou aqui Harden, Jaylen Brown, Durant, Giannis e Embiid. O Giannis com um mega asterisco aqui, hein? O meu ficou Bradley Beal, né? Jaylen Brown, Kevin Durant, Domantas Sabonis e Embiid. Sabonis, hein? Aí sim. Sabonetão. É o famoso sabonetão. Isso é coragem, tipo. O MVP do All-Star Game. Boa. Então a gente já está aqui com quase 1 hora de conteúdo dessa conversa bem legal que a gente teve. Vamos tocar nos temas ainda do All-Star Game, ainda volta em relação como pauta aqui, em relação ao jogo em si, qual que é a manobra, tem essa questão da NBA já ter assinado lá com a TNT, que é dona dos direitos da exibição da Semana das Estrelas nos Estados Unidos, então tem muito dinheiro investido, os caras prepararam e seria em Atlanta, né? Prepararam um dome lá, enfim, por conta do corona, e os atletas estão dizendo que não querem, mas a gente toca isso mais para frente. Eu acho que vai rolar, no final vai rolar, né? A gente sabe como o dinheiro movimenta, por mais que os jogadores na NBA, os jogadores têm muita voz, né, cara? Então, realmente, quando eles querem, algo acontece. Mas eu acho que no final vão chegar a um consenso de ocorrer, pelo menos o jogo All-Star, não sei se vai ter a semana completa, né, com os jogos dos novatos, com torneio de desafios, né? Torneio de... não sei se vai ocorrer tudo, mas pelo menos o All-Star Game deve acontecer sim, pelo menos esperamos, né? Sempre uma atração bem bacana para assistir. Agradecendo aqui quem ficou até agora, quem ouviu, se vocês quiserem apostar aí com esses nomes que a gente citou e depois não cobrar a gente, beleza, porque a gente está fazendo isso inteiramente nas nossas, um pouco de clubismo, um pouco de opinião, enfim, um pouco de dados. Eu acho que são times fortes, independente dos capitães, dá jogo, e se tiver jogo, será bem legal de ver, né? Já pensou mesclando, Durant jogando com o Jokic, LeBron com o Embiid, que maravilha, né? Que da hora, que da hora. Agradecendo ao Lucas aí pela paciência
E até Nada. o próximo Arremesso Cash. A gente se encontra. Um abraço, É Lucas. isso, galera. Forte abraço, Henrique. Tamo junto. Valeu, galera. Falou!